Olha só quem voltou para conversar um pouquinho com vocês e trazer temas super interessantes. E também, antes de começar, gostaria que vocês curtissem esse vídeo, né, compartilhar esse vídeo e também se inscrever aqui no canal. Bom, é o seguinte, gente, eu acho que eu já trouxe, né, esse tema. Se eu já coloquei esse tema em pauta em alguns outros vídeos, me perdoe, mas é sempre bom reiterar esse tema. Bom, existe um tema muito frequente, né, que eu já tinha visto, que as pessoas já estão falando sobre isso. Existe uma coisa que se chama mídia física, né? E mídia física seria aquela famosa que você comprava o DVD ou Blu-ray naquela época, antes dos streamings, que você tinha ali, né, o filme, os extras desse filme, tinha ali também a parte de comentário do diretor. E ao mesmo tempo, gente, se tornou algo muito frequente, né? As pessoas compraram DVD ou Blu-ray, você tinha também um aparelho de DVD e Blu-ray, né? E você podia muito bem desfrutar desse filme. E com isso também, mídias físicas da parte de jogos de videogame, que pode ser um console da Nintendo, do PlayStation, do Xbox e por aí vai. Só que algumas coisas mudaram, né, por conta da pandemia e por conta dos streams e por aí vai, que a parte de mídia física, de DVD e Blu-ray, não existe mais. É lógico que você tem que pesquisar muito, ver aonde vende, porque são relíquias, né? E muitas vezes tem aí a edição de colecionador de um DVD, o Blu-ray, por aí vai. Isso também é de filmes e também de jogos de videogame, que também existe uma edição de colecionador, que você pesquisa. Muitas vezes nem vem mais o DVD, certo? Vem um código para você resgatar aquele jogo. E as pessoas não gostam muito disso, lógico, de DVD e Blu-ray. As pessoas acostumaram em viver no streaming, né? Que seria Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus. As pessoas acostumaram com isso, só que ao mesmo tempo tem gente que não concorda muito, porque muitas vezes aquele streaming tira aquele filme que você queria ver de novo, ou aquela série, né? E lembrando também que as séries, quando lançavam os DVDs, existiam os box de DVD das primeiras temporadas e por aí vai, tinha um começo, meio e fim. Então assim, gente, existem pessoas que se acostumaram em ver as coisas no streaming, né, filmes e séries, né, e tem gente que não concorda muito, porque você depende muito de uma internet, depende muito do estúdio, se vai colocar o filme ou não, se vai tirar o filme ou não. E quando eu falo também de mídia física, que é sempre bom trazer da parte de jogos de videogame, a gente percebeu um movimento igual aos streams, que os streams meio que extinguiram, né, a parte de DVD e Blu-ray. E os jogos também têm a mesma coisa, né? Ainda existem, né, mídias físicas que são vendidas, ao mesmo tempo as empresas de jogos de videogame, eles focam, né, na parte de trazer uma edição de colecionador, não importa de qual jogo que é, ou uma edição de colecionador de um controle, ou uma edição de colecionador, né, do console e por aí vai. Só que as pessoas não gostam muito, porque jogo de videogame é totalmente diferente, né? E também, gente, por incrível que pareça, existe um movimento, né, ao contrário de você tirar os jogos de videogame, né, que muitas vezes os jogos de videogame pode ser online ou não, e as empresas vão lá e tiram isso. E existe um movimento, né, que é o nome do movimento em inglês, que é Stop Killing Games, né, de você extinguir aquele jogo, né, das plataformas, e as pessoas estão aderindo a esse movimento, porque muitas vezes você quer jogar aquele jogo de novo, você quer ver se aquele jogo, né, se é multiplayer ou não, se é single player, e ao mesmo tempo você quer jogar aquele jogo de novo, né? Então existe esse movimento grande e as empresas não concordam muito, né? E hoje em dia, por conta da tecnologia e das mudanças que o mundo sofreu, né? Então, a parte mais fácil é você comprar um jogo de videogame na parte digital. Muitas vezes esse jogo não é seu, você está comprando uma licença. Você tem que lembrar muito bem que você está comprando uma licença. Quando você resgata um jogo de videogame através de um código, você está resgatando uma licença. Então,
temos que lembrar disso, né? Que quando a gente compra o jogo de videogame, a gente não é dono daquele jogo, a gente está comprando uma licença, né? Lógico que quando você instala o seu jogo, não importa em qual console, você está concordando com alguns procedimentos que a empresa vai fazer através daquele jogo, né? Então, assim, eu entendo que é super ruim, mas ao mesmo tempo vale a pena fazer isso ou não, né? Então, muitas vezes, essa vontade das pessoas de ter a mídia física, porque, gente, comprar mídia física, e tem pessoas que colecionam mídia física, não importa se é de DVD, de filme, ou de série, ou Blu-ray, ou até então de jogos de videogame, por quê? A mídia física para jogos de videogame tem a parte de coleção, tem pessoas que gostam de colecionar, de comprar, de ter na sua casa, de enfeitar a sua parte de coleção. E, gente, eu entendo perfeitamente quem gosta de fazer isso, querendo ou não. Antes eu comprava muitos jogos de videogame a partir de mídia física e hoje eu só compro na parte digital, porque o que eu percebi que eu tinha muita coisa e não cabia mais nada aonde eu estou, né, onde eu moro, na minha casa, no meu quarto, então eu decidi parar de comprar mídia física e focar na mídia digital. Entendam perfeitamente que mídia física é super interessante, porque você pode comprar, revender, né? Ao mesmo tempo, mídia física te dá aquele prazer de ter aquilo nas suas mãos, né? É lógico que tem pessoas que reclamam que quando compra mídia física tem que ter a internet para instalar o jogo, lembrando que a mídia física tem só o arquivo, então você precisa instalar o arquivo através da internet, né? Por conta da internet muitas coisas mudaram, né? Então, assim, gente, falar de mídia física, especialmente de jogos de videogame, é uma coisa que dá muita dor de cabeça. É lógico também que dá dor de cabeça de falar da parte de filmes e séries e por aí vai, porque você depende do estúdio. Você vai ter que depender muito do estúdio, ele vai tirar aquele filme ou ele vai colocar, né, aquele jogo em estado offline, a partir daí ele tira aquele jogo das plataformas. Entendo perfeitamente que tem gente que não gosta disso, que queria muito jogar um jogo de videogame antigo, né? E ao mesmo tempo é difícil achar aquele jogo de onde ele está, e quando você acha muitas vezes não funciona, ou muitas vezes o servidor não funciona mais. Como eu falei para vocês, existe esse movimento de você não extinguir os jogos, né, das plataformas, né, mas ao mesmo tempo, como eu falei, os estúdios de jogos de videogame, e isso também se dá, né, um pouquinho na parte de filmes e séries, e eles nunca vão concordar com isso, né? Então, assim, gente, se você gosta de mídia física, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que não tem mais mídia física porque não cabia muito, né? Não cabia mais aonde colocar. Né? Então é por isso que eu tive que passar para frente as minhas mídias físicas e focar nas mídias digitais. E tem gente que assim gosta muito, né? Então eu vejo muita gente na internet mostrando uma coleção, mostrando algo diferente, né? Uma coleção de uma mídia física, de versão de colecionador ou não, daquele jogo. Eu entendo esse amor todo, né, que é super interessante, que numa época muito atrás, PlayStation 1 ou PlayStation 2, mais ou menos Nintendo 64, era muito legal você ter aquele cartucho, de ter aquele DVD, de falar, putz, eu sou dono desse jogo de videogame, eu vou jogar e rejogar. Lembrando também que naquela época de cartucho e de DVD, existiam as locadoras de jogos de videogame, igual locadoras de filmes e séries, né, que você alugava, ficava mais ou menos 3 a 4 dias ou até então uma semana, né, e você tinha que renovar, né, aquela locação que você fez. Então eu entendo perfeitamente o amor, né, porque assim, o amor das pessoas que têm as mídias físicas, de que você tem aquilo e você pode jogar a hora que você quiser, ver a hora que você quiser aquele filme ou aquela série. Eu entendo perfeitamente isso, mas ao mesmo tempo os estúdios cada vez mais eles vão nos apertando e a gente vai ter que aceitar algumas coisas que os estúdios faz,
mas ao mesmo tempo entender que você, como consumidor, você sempre vai lutar para ter aquele jogo, ou para ter aquele filme, ou para ter aquela série, e de que você possa jogar e rejogar, ver ou rever a hora que você quiser, né? Mas muitas vezes é uma batalha entre consumidor e estúdios, e essa batalha, gente, é uma batalha que muitas vezes não vai acabar, né? Porque os estúdios fazem de um jeito, o consumidor quer daquele outro jeito, e muitas vezes quando a gente percebe, a gente nunca vai chegar num acordo, não existe um acordo nessa batalha, né? Então assim, se você gosta de mídia física, continua a comprar as edições de colecionador, compre o seu DVD, o seu Blu-ray, né? Eu não sei aonde vende DVD e Blu-ray, mas ao mesmo tempo faça questão de comprar as suas coisas, né? De correr atrás, de ter, né? Lembrando também, eu não sou uma pessoa que convive com livros, né? Hoje em dia os livros físicos também não estão sendo vendidos, aqueles livros que toda hora que você ia para uma livraria tinha vários, né? Hoje em dia existem os livros digitais, né? E eu não vou falar aqui o nome, de onde vai, mas eu vou falar o nome, né, para vocês entenderem, que é o Kindle, né? O Kindle é feito pela Amazon. Então assim, gente, você que curte ler um livro, assim, um físico, ou as mídias físicas de filmes e séries e jogos de videogame, eu entendo perfeitamente que são coisas que é o famoso de ter aquilo e, né, usar aquilo conforme aquilo que você quer, né? Mas eu tenho que lembrar muitas vezes que a batalha que eu falei para vocês entre estúdios ou editoras é uma batalha muito difícil, e muitas vezes elas não aceitam como o consumidor quer, porque elas querem seguir conforme a evolução do mundo. E hoje em dia, como falei para vocês, a evolução da internet e tudo que a gente faz precisa da internet para, ao mesmo tempo, validar aquele jogo, validar aquele filme, aquela série, e também validar aquele livro, né? Então assim, gente, é uma batalha que nunca vai ter fim, mas, como falei para vocês, eu não tenho as coisas físicas, mas eu concordo perfeitamente quem tem as mídias físicas, o livro físico e por aí vai. E eu entendo que é um assunto bem complexo, mas vale muito a pena a gente pensar sobre isso e ver como o mundo está cada vez mais evoluindo. Bom, o assunto fica por aqui, e calma que eu estarei voltando para conversar com vocês mais e mais. E agora eu acho que eu vou jogar um videogame, ou ver uma série ou um filme, e você vai querer fazer alguma coisa, então você vai fechar esse vídeo, e eu agora vou me embora. E fui!